Estamos aqui, finalmente, com um convidado mais difícil de trazer para o podcast. Está sempre ocupado, milhões de propaganda, gravações, homenagens, viagens, mas todas as explicações têm um motivo. Uma pessoa importantíssima para a comunicação jornalística desse país. Márcio Canuto, muito obrigado por você ter vindo. Rapaz, você fez uma apresentação que eu não sou digno dela. É muita generosidade. Estou aqui, o maior prazer do mundo, de Nicole Rimoli, que acompanhava no jornal, agora depois na televisão e por aí afora. Uma figura consagrada, premiada e amiga, o que é fundamental. Bom, olha só, vou te contar, viu? Você é capaz de fazer qualquer pessoa sair do rumo. Você é muito inteligente demais. Essa estrutura psicológica, essa estrutura universitária que você teve, essa estrutura que foi desaguar numa linguagem popular, foi por um acaso, foi estudada ou é o conjunto? Quem é essa pessoa, quem é esse jornalista que você criou? Eu tenho uma facilidade muito grande, porque é o seguinte, eu sou do algo que eu sou na vida real, né? Porque a pessoa que interpreta, vira personagem, não. Sim. Eu sou exatamente assim, desde o tempo de maloqueiragem da Praça Sinembu, lá em Maceió. E você aprende com a vida. E depois o seguinte, eu venho de uma família extremamente alegre, feliz, né? Eu tenho 9 irmãos, quer dizer, comigo 9 irmãos, né? Todos assim para cima, todos eles animados, todos eles falam alto, menos um, que é o Silvio, tem formação acadêmica, que é um professor da USP, foi até pró-reitor, que é um cara extremamente, teve uma formação diferenciada, formação mais voltada para os estudos. O resto, meu filho, é tudo essa festa, é tudo alegria, é um dia de diversão, todo dia lá em casa. Por seu início no jornalismo foi uma coisa assim, que mostra iniciativa, cara de pau e inteligência. Conta como é que foi o primeiro jogo que você foi cobrir. O que acontece? Eu vinha muito da Federação Alagoana. O meu colégio era de frente da Federação. Então faltava o professor, tinha alguma folga, eu ia para a Federação. E isso com 15, 16 anos. Eu sabia tudo dos clubes. Eu sabia o uniforme número 3 do Penedense, eu sabia como era que o CCE, o jogador contratado pelo CCA, pelo CB, eu sabia tudo. Né? E um dia, certa vez, a secretária da Federação, Dona Esther, viu eu lá e disse assim, ô Márcio, viu uma coisa, tem aqui um permanente é o credencial, né? Que está acabando o campeonato e o pessoal não veio buscar. Tu não quer ir, não? Quer ela, não? Meu amigo, isso era o maior presente de Natal da minha vida, né? Porque você tem direito a entrar no campo, aí pro estádio, ir para no campo, tá naquela fofoca de pista de gramado. Porra, uma coisa sensacional. Quando eu chego lá da Federação, quando eu chego lá pro primeiro jogo, né? Era uma decisão do campeonato juvenil, aí tem um porteiro, o Efraim, o cara é o dobro de Márcio Canuto. Aí disse, ô menino, realmente era o menino, né? Tu és cronista mesmo? Aí eu disse, claro que eu sou aqui, credencial. Mas eu me senti mal. Eu não era. Eu estava mentindo. Sim. Aí eu voltei, fui na esquina, na venda, né, mercearia. Comprei um bloco, comprei uma caneta, fui para lá, anotei tudo do jogo e na segunda-feira levei para o jornal. Para surpresa minha, foi publicado, aí me empolguei. Mas peraí, que jornal é esse? Como é que você foi? Era o jornal Semeador, era o jornal da arquidiocese, entendeu? É por isso que não tem equipe esporte, é por isso que sobrou o permanente. E você? Aí eu fui lá e veio pro padre. Rapaz, com um mês eu escrevi... Padre. Porque era o padre. Como eu disse. O editor era o padre. Padre Valente, Monsenhor Valente. Aí, com um mês eu escrevi uma página. Aí eu disse, padre, me ajude, é o seguinte, é muito jogo, a minha mesada não dá para todos esses jogos. Meu filho, aqui não tem dinheiro não. Por coincidência, o cara do Diário de Alagoas, que é um jornal maior, sim, tinha visto, tinha gostado, estava atrás de mim para conversar. Aí eu passei por Diário de Alagoas, que é um jornal muito mais importante. E eu investi na minha carreira, porque eu trabalhei 8, 9 meses de graça, mas empolgado, sabendo, aproveitando, vendo como é que o pessoal trabalhava. E comecei a fazer uma coisa também muito interessante, que era
conhecer como é que funcionava a oficina. Naquela época, quem mandava no jornal era o gráfico. Porque ele Verdade. sabia, os jornalistas que apanhavam. O gráfico tem que ser especializado. Então, eu comecei a aprender a fazer diagramação, fazer estudinho. Com um ano, eu era diretor da página. Diretor? Já passei a ser diretor da página. Né? Aí foi uma coisa muito engraçada, porque aí, empolgado, eu fiz uma crônica sentando o cacete do dono do jornal. O que é isso? Independência, né? Um dos donos era jogador do futebol do CSA. E tentou bater no árbitro. O árbitro era um árbitro tão magrinho, chamava cachimbal. O cachimbal é um passarinho, bem zambetinha, bem fraquinho, bem magrinho. E eu achei isso meio um covarde. Aí sentei o cacete. Aí no outro dia ele falou assim, meu amigo, faça isso não. Porque né, eu sou também um jornal, e no jornal meu você mete o pau. Fiquei irritado. O filho, como é que é, né? É garoto, né? Aí saí do jornal, aí já fui contratado no mesmo dia pelo Jornal de Alagoas, que é o jornal maior ainda. No Jornal de Alagoas eu comecei a ganhar prêmio de reportagem. Muito mais por esforço do que propriamente ainda por talento. Agora eu ficava muito atento, eu comprava jornais, eu comprava caderno de jornalismo, de orientação, isso tudinho. No jornal, aí eu comecei a ganhar prêmio e me chamaram. Vê como a vida. O primeiro prêmio que você ganhou foi que matéria? Fez o quê? Rapaz, não me recordo. Não. Eu não sei se foi. Um dos prêmios que você tem orgulho dessa. Uma que eu escrevi, que eu ganhei também, era assim. Tinha vaquejada, é uma coisa louca no Nordeste. De derrubar os cavalos de 500 mil reais, prêmios de caminhonetes de luxo, tudo. E tinha um cara que era muito engraçado. O boi, quando era derrubado, ele saltava em cima do boi. Chamava-se Cabidela. O apelido dele era Cabidela, que é um molho... O molho da galinha. Galinha molho pardo, né? Aí eu escrevi a matéria sobre ele. Sobre ele, o risco, quem era ele, tudinho. Aquela história dos personagens. Sim, personagens. O que é isso? Aí eu botei Cabidela, o molho do perigo, Pô, entendeu? Que sensacional. Aí vem uma coisa, aí na rádio, naquele tempo a rádio era toda escrita, resenhas esportivas eram todas escritas. Aí eu me contrataram para ser o coordenador de texto dessas resenhas. Eu achei que aquilo ficava muito monótono. 30 minutos só para... Aí eu digo, rapaz, isso aqui precisa de uma coisa no meio. Aqui, tipo, é o destaque do dia. Que é um personagem, o cara principal do fato do dia, dito pelo personagem. Mas não tinha quem fizesse. Aí eu fui fazer, olha, aí comecei no rádio. Aí fazia uma coisa diferente. Como eu já tinha esse espírito profissional, e lá o rádio era meu bico, na época, então eu comecei a incomodar muita gente, porque eu fazia perguntas mais contundentes, né? A ponto tal de que uma vez dessa o CRB tentou me proibir de entrar no estádio. Nossa, Foi um estádio. Tinha um técnico português chamado Oswaldo Silva, português naquela época, eu estou falando de 64, 65, acho, não, por aí. Aí acharam que eu estava fazendo crítica muito contundente que não podia ir para o estádio. Mas terminei eu indo, porque eu fiquei num drama. Se eu vou, apanho. Se eu não vou, encerrei minha carreira. Acaba né? a carreira, sim. Cacete, né? Aí nessa hora você vê o que é o pai. Né? Meu pai tinha sido goleiro também do Santa Cruz, eu conhecia todo mundo, um dentista muito conceituado. No dia que eu vou para esse jogo, aquele jogo, vou ou não vou, eu fui papai pronto. Domingo, 1h da tarde, meio-dia e meio, papai pronto. Eu disse, papai, que é isso? O que está vendo? Meu filho, eu queria que você me desse hoje uma carona, que eu estou com vontade de ir para o jogo. Olha que pai. Ou seja, alguém contou para ele, né? Aí, papai, hoje, logo hoje, disse, é hoje, meu filho, eu quero ir ao jogo hoje. Aí deu para a gente ajudar, que naquela época a rádio pagava as pessoas em casa. Aí foi papai. Aí chegando assim, a uns 100 metros do estádio da Pajuçara, o estádio onde eu estava programado para apanhar. Aí papai disse, bateu assim, filho, se forem muitos, deixa que eu acerto alguma coisa. Mas não, vá com calma, vá tranquilo. Eu sei que por conta do prestígio, talvez, do papai, né, e do pessoal gostar do papai, eu nunca fui tão bem tratado num estádio de futebol. Nossa. Você vê o que é? Eu estive entre encerrar ou se projetar essa história. Aí eu fui, e aquela coisa de garoto, né, de entusiasmo da juventude, aí me assentei o cacete no técnico. É óbvio. Pô. Entendeu?
Então, foi por isso também que eu perdi um pouco da paixão pelos clubes, porque depois eu fui cobrir o CSA. O CSA, uma vez dessa, o Coronel Nilo, que era o cara que mandava em tudo, que foi até supervisor aqui do Corinthians, ameaçou bater no Edson Mauro. O Edson Mauro, que é assim, o grande locutor da Rádio Globo, né? Aí eu fui com o Edson Mauro. O Edson Mauro se apanhar, apanha os dois. Aí também se contornou todo esse problema. Então você perde essa coisa, essa paixão. Passei a torcer pelo São Domingos. O que era o São Domingos? Era um time de Alagoas, formado pelos jogadores que eram considerados, vamos dizer assim, marginais do futebol. Caras que jogavam muita bola, mas que davam muito problema de disciplina e os caras se botavam para fora. Tinha jogador do Vasco, tinha jogador que tinha vindo da Itália, entendeu? Um jogador que foi do Sport, do Recife, E se formou esse São Domingos, já era um time também o seguinte, jogava para frente. Jogo do São Domingos, meu filho, era 4-1, 4-2, ou para ele ou para o adversário, mas não tinha aquela coisa de ficar na retranca. Então era uma coisa que me apaixonou. Eu, na verdade, torcedor. Bom, eu estou fugindo de uma coisa para outra. Né? Não, eu estou acompanhando. Deu a rádio. Da rádio dessa reportagem, eu passei para a reportagem de campo. A reportagem de campo, eu penso que foi muito bonita. Que, confesso, não é o meu caso. Né? A minha boca, tudo. Mas eu comecei, então, diante disso, os caras têm uma voz bonita, eu criei um estilo. Aí, realmente, eu criei um estilo. Eu estilo muito mais rápido, eu falava mais rápido, sabe? E eu me aprofundava nas informações. Eu sabia tudo. O jogador que estava com a unha cravada, o jogador que tinha brigado com a mulher, o que estava devendo a geladeira, o que tinha ido para a zona do Baixo Meretrício, sabia de tudo. Eu me inteirava mesmo. E isso marcou também essa história. Então, mas esse ritmo de falar como uma metralhadora para... quando a pessoa entende a pergunta, você já arrancou tudo dela. De onde você se inspirou? Eu vou falar mais rápido. Não, fui mesmo. Eu achei para ser uma coisa mais diferente dos outros. Quando eu fui para a televisão, aí foi como eu me revelei. Na primeira vez, da rádio. Fiquei então fazendo jornal e fazendo rádio. Duas excelentes escolas. Isso. Não, devo tudo a isso. O jornal ensina você a apurar, a ter texto, né? O rádio, o improviso, né? E hoje, por exemplo, a televisão hoje é muito disso, é muito do ao vivo. Antigamente não era, né? Aí eu fui contratado para a Gazeta de Alagoas, que era o grande jornal. E fui contratado já para ser editor do jornal e ser o diretor de esporte da Rádio de Gazeta, que era uma rádio muito... Com quantos anos, Márcio? Eu tinha quantos anos? Você tinha, na época, quando você foi contratado? Mais ou menos? 30? 20, nada. Olha isso. 20 e poucos anos. 20 Incrível. E poucos. Isso. Aí veio a televisão. Aí, nessa altura, já era também editor geral do jornal, não era só do esporte. Editor geral, que, aliás, é uma reunião muito engraçada. Porque, como eu estava na rádio, e teve uma hora que eu fui para a Rádio Difusora, aí voltei para a Rádio Gazeta, voltei porque o diretor, o Valdemir Rodrigues, que é uma figura maravilhosa, tinha sido demitido. Por que tinha sido demitido? O Fernando era o presidente do CSA. Não foi o Fernando, mas aquele povo que fica, papai está falando mal do CSA, papai vai deixar da sua rádio. E o Fernando era o presidente também do CSA. Aí o Fernando foi demitir, engoliu essa corda, esse negócio, ele tirou o Valdemir. Aí estou eu na rádio, metendo o cacete do CSA. Aí chega o boy, né, que hoje é uma figura até do mercado publicitário muito respeitado, que é o Edson Manzoni. Ele subiu lá do Fernando, aí disse, olha, Fernando mandou dizer que você deixasse o que estivesse fazendo e descesse para conversar com ele. Eu digo, gente, um abraço, até a próxima. Se despediu. Se o Valdemir foi a 2 meses, hoje sou eu, né? Disse, aí foi muito engraçado, porque aí o Fernando mandou sentar na frente dele. Aí eu sentei. Ele disse, Márcio, eu disse, eita peste. Ele disse, eu resolvi mudar esse jornal. Eu quero uma coisa ousada, revolucionária, que quebre essa tradição do jornal, né? Eu quero um jornal de manchetes mais interessantes, de mais fotografia, tudinho, pá. Ou seja, eu quero fazer uma revolução, a partir de hoje. Eu disse, e eu com isso? É você que vai fazer. Eu disse, você pensou no que está fazendo? Aí ele disse, pensei, eu achei você mesmo. Então vamos fazer o seguinte, Fernando, vamos fazer 30 dias? Eu vejo se me adapta e você vê se ficou legal. Passei 12 anos saí porque eu não aguentava, porque eu trabalhava até 1h30 da manhã e no outro dia 6 horas estava trabalhando de novo. Né? Isso durante 12 anos. 12 anos. Bom, e como veio a televisão? Como eu era diretor da rádio, era diretor do jornal, eu passei também a ser da televisão. Que era esse, é o grande desafio. Aí você vê o seguinte, que a escola da vida que ensina você, melhor do que qualquer faculdade, do que qualquer coisa. Por quê? Eu fazia o seguinte, aqui em Mutário, eu não fazia reportagem, não tinha equipe para fazer, não tinha equipamento para fazer reportagem.
Então, eu fazia o acerto entre a novela das 7 e o Jornal Nacional. O Jornal Nacional era rigorosamente ao vivo. A novela vinha gravada de Recife. Ou seja, Alagoas exibia a novela que Recife tinha visto ontem. Que doideira. E era legal, era incrível, porque muitas vezes não dava para o cara tirar o tempo, saber qual era o tempo de Se duração. você ia ter 5 ou 10 minutos, ou 20 aí minutos. não tinha. Aí eu tirava eu para fazer esse ajuste de horário. Aí vem o jornal, vem a televisão, E a rádio? Eu improviso. Aí eu digo, hoje você vai falar 3 minutos. Aí eu falava 15. Porque eu ficava esperando ele fazer assim. Quando ele fazia assim, eu tinha 15 segundos para arredondar o assunto. Isso tudo ensina você, né? Você lógico, sim. essa história. Aí ele dizia, olha, hoje eu vou dar uns 10 minutos, viu? Aí com 50 segundos ele fazia assim. Você tinha que arredondar o assunto em 15 minutos. Até que um dia a Globo precisou de uma reportagem mesmo, com gravação, com o que a gente chama off, coisa escrita, com passagem, com repórter, entrevista, tudo. Pô, a Gazeta nunca tinha feito uma reportagem com essa configuração. Não tinha ninguém. Não tem ninguém, é tu mesmo, né? Não, e você também agarra todas as oportunidades, né? Sempre agarrou. Desapareceu. Então. Eu vou dizer a você, com entusiasmo, que eu às vezes até eu digo, rapaz, como é que eu fui encontrar tanta força, tanta energia, né? Aí eu fui para lá e fiz uns textos diferentes. Ou seja, aquilo que eu não queria chance de fazer no outro centro. Por isso que eu digo que devo muito a Alagoas. Porque em Alagoas eu tive essa liberdade, essa ousadia, proporcionado, ou essa necessidade, na verdade é mais a necessidade, né? E quando eu mandei, só faltou eu gerar, entendeu? Porque produzi, escrevi, roteirizei, tudo eu fiz. E fiz edição. E a edição a gente fazia de madrugada. Nossa. Porque como só tinha uma ilha de edição, e ela precisava para exibir, era exibição e edição. Então ela só ficava folgada depois de 20 horas. Né? Então eu trabalhava de 20 horas até as 5 horas da madrugada, porque depois entrava o outro jornal. Que era, nesse período, eu ia para casa tomar banho e voltava para a televisão. Não deixava de dormir, não. Nossa. Eu voltava para o jornal, 36 horas, 48 horas, fiz muitas vezes. Mas era a oportunidade. Eu sei que quando eu fiz essa primeira matéria era sobre Brasil e Irlanda do Norte, um teste preparativo do Brasil. Foi em setembro de 81 esse jogo. 81, exatamente. Setembro de 81. Aí, para surpresa minha, eu não sabia nem se a matéria ia ser aproveitada. É isso que a matéria encerra o Globo Esporte Nacional. Porra, vibração do cacete. Porra, Imagina. não é possível. Aí, para quase ter uma síncope à noite, a matéria é repetida no Jornal Nacional. Eu não conheço fatos assim. Quando você repete o assunto, você modifica o cenário. O cenário que eu falo é o cenário informativo, né? Muda coisa, muda texto, muda isso, for para a sonora tal, a entrevista. Não, os caras botaram exatamente do mesmo jeito. E deve ter sido tão marcante que eu encontrei 5 anos depois com o Cibarista, que era o editor-geral do Jornal Nacional, ele repetia meu off. Eu repeti o que eu tinha escrito, que eu tinha falado. Sensacional. Aí eu digo, meu Deus, isso. E aí foi. Até que um dia, a Globo, eu comecei a botar, aí eu tive que fazer matéria quase toda semana para o Jornal Nacional. Então, Jornal... só um parênteses. Diga. Mas na Globo, naquela época, não tinha o famoso padrão Globo que o Boni impôs? Porque, teoricamente, quem vê de longe, quem analisa hoje, fala, poxa, o Márcio quebrou o padrão. Ou não? O que você acha? Por quê? Eu acho que eu dei a sorte de estar na hora certa, no programa certo. Porque o Globo Esporte tinha sido escolhido para fazer uma diferença de linguagem da televisão. E lá chegou o popular Canelinha das Alagoas, tá entendendo? É isso. Aí uma vez dessa, para mandar me ver como as coisas acontecem com a bênção, só pode ser isso. Aí uma vez dessa me chamam para ir para o Rio de Janeiro. Fazer uma temporada lá no Rio, ou tirando férias, alguma coisa assim. Eis que eu chego no Rio, 8 horas da noite. Eu tinha que me apresentar do dia 6 horas da manhã, 7 horas. Eu simplesmente ir para a televisão. Olha só que loucura. Pô, era para descansar, fui para a televisão, ver os programas, como é que eles faziam os programas, né? Aí chegou lá 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, os caras resolveram que eu fosse apresentar o programa na rua, fosse o apresentador do bloco local na rua. Se eu não tivesse visto a fita, eu não sabia nem como é que era. Nego, nesse dia foi por, sabe, ou você joga a toalha, sai correndo, ou você vai dar conta do recado. Aí eu tinha que fazer
a apresentação de todas as matérias e fiz de uma forma diferente. Eu fazia, por exemplo, o América tomou uma porrada. Aí dizia assim, o time do América perdeu de 2-0. Eu na rua, né? Sim. Perdeu de 2-0. Meu Deus, o time está todo complicado. Não sei o que, precisa esfriar a cabeça. Aí já passava o cara com um balde, um negócio de gelo. Aquele bloco de gelo na cabeça. Sim. Eu dentro do freezer, esse lugar que fez depósito de gelo. Aí tinha assim, José Carlos Araújo mandava uma correspondência, que era o grande... O garotinho. O grande nome do rádio, né, de lá. Aí o que acontece? Aí o José Carlos chamava a correspondência de José Carlos Araújo. Aí eu peguei um cara que estava passando no correio, naquela bicicleta, e peraí, meu filho. Ele disse assim, e vocês estão esperando o quê? A correspondência de José Carlos Araújo. Você trouxe, meu filho, entendeu? Nossa, e aí botava correspondência, umas coisas assim meio diferentes, né? Nesse dia eu tinha que fazer a matéria do Flamengo, eu tinha que fazer a apresentação do Flamengo. E como se não fosse suficiente, pediram para depois fazer matéria com o Zagallo, porque o Zagallo estava cotado para voltar para a seleção brasileira. Onde entra a genialidade também dos cinegrafistas, né? O repórter cinematográfico. Me lembro, nesse corre, né? E o jornal vai pro ar meio-dia e pouco. Aí eu não tinha mais nem o que inventar. Aí sentamos assim, o Márcio Torres, que hoje mora em Curitiba, sentou o Zagallo, e eu me lembro que ele botou assim ao lado do Zagallo. Tinha na arquibancada da Gávea, assim, campeão do mundo. Então ficou aquela agenda, como fosse uma foto premiada. Sensacional. Espetacular. Eu sei que eu fiz isso durante uma semana, que quando eu tive que vir para Maceió, o pessoal filmou eu ia me despedindo, porque tinha marcado. Então, são coisas, são oportunidades que aparecem. Mas só, não parece uma orientação. Vai ver como é que é a fita. Não tem nada a ver. Eu ia fazer uma matéria. Você. Aí no Fusca me dão essa chance, essa oportunidade. Então essas coisas começaram a surgir. Então foi muito interessante. Então, mas Márcio, é uma coisa que surge. Você nunca titubeou? De onde vem essa falta de timidez, essa firmeza de eu encarar a câmera, vou fazer, vou criar, vou pegar essa água aqui, vou mostrar que tem que esfriar a cabeça? De onde vem isso? De quem que você puxou? Ou quem que você te inspirou? Falou, de onde vem essa cara de palma? Rapaz, eu era até tímido, eu acho, viu? Mas é o seguinte, eu passei depois a ser diretor do diretório, aquelas discussões no colégio estadual, né? Isso você vai vencendo tudo isso. E quando eu fui, eu sempre fui um cara de romper barreiras, entendeu? Sempre fui isso. Jogando, eu sempre fui um cara muito atirado, muito ousado, muito determinado, com muita energia. Todo mundo tem um momento X na vida que dá uma virada. Qual foi a virada que você falou, não, vou fazer, faço e agrado? E não teve uma grande matéria, falou, olha, não. Ou foi uma coisa que veio aos poucos? Essa história, veja só. Essa primeira matéria, que veio do nada, que eu usei pela primeira vez uma câmera, nunca ninguém tinha me ensinado nem a pegar o microfone, e ela dá certo, ela repercute, ela provoca que o pessoal solicita matéria para mim toda semana praticamente. Isso é um estímulo muito grande e dá a você uma coisa que o ser humano precisa, que é confiança, né? Porra, tá certo, eu vou mandar para lascar, né? Então foi o que aconteceu comigo. Porque cada dia ficou feio. E cada vez eu fui querendo não decepcionar. Esse foi o desafio, né? Eu não posso decepcionar, o cara está me trazendo para não sei o quê. Então, você vai se preparando, você vai cuidando, uma série de coisas. E foi assim a minha vida. Então, e sem meias palavras, na década de 60, 70, até 80, sempre houve um certo preconceito com o nordestino, a linguagem, o sotaque. Como é que você venceu isso? Rapaz... E você sentiu isso? Era ou não era, Márcio? Rapaz, eu sei de muitas histórias assim, mas eu sou extremamente grato ao povo, e principalmente ao povo de São Paulo. Sim. Quando eu cheguei aqui para fazer o Fiscal do Povo, né, era complicado, mas o pessoal me abraçou. Entendeu? Eu confesso a você que nos primeiros dias eu chorava. Chorava porque tem mudado toda a minha estrutura familiar, minha estrutura pessoal, profissional. Não, detalhe é isso direito. Você sozinho na sua casa, eu sei disso. Você falava, o que eu estou fazendo aqui? Sua casa era maravilhosa, quem teve a chance de conhecer, e você veio aqui para um flat. Explica, por favor, Mário. Foi. Imagine você o seguinte, a vida estabilizada. Eu tinha 30 anos de empresa. Quer dizer, eu já vim para cá com 53 anos, né? Não vim garotinho, não. Já tinha casa, família grande, tudinho. Aí você chega em São Paulo. São Paulo, no começo, às vezes, é assustador, né? Você chega para vencer, né? Pô, primeiro dia eu chorava, que você não tem ideia. Saudade. Porque me colocaram num flat muito bom.
Tão bom que eu era o mesmo Fred do Ratinho. O Ratinho explodindo na época, né? Um grande fenômeno do momento na televisão. Eu estava no mesmo Fred que ele, quer dizer, tratamento de luxo. Mas quando você vem de uma casa grande, com família grande, que bota as 4 malas que está de mudança, o frete fica desse tamanho, né? A cama aqui, a parede aqui, a outra aqui, é de lascar, né? Chorei muito. Até que um dia eu fui conversar com Deus. Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para vencer. Essa é a minha chance, entendeu? Esse é meu desafio. Se não tinha ficado em boa situação, comodamente lá em Maceió. E, por acaso, minha mãe ligou às 7 horas da manhã. Mãe sente. Eu atendi minha mãe e tal. Mamãe, papapá, tudo bem, minha mãe, tudo certo. Aí eu chego na televisão. Aí eu olho o mapa de São Paulo, aquela coisa sem fim. Sem fim, eu digo, eu vou para onde? Eu vou para Itaim Paulista, é aqui, meu Deus, tá longe. Né? Aí fiquei vendo assim, estudando. Aí a menina, quem foi? Foi a Alain, acho que foi a Alain Camilo. Perguntou, ô Márcio, ou foi a Angélica? Disse, você tem saudade de Maceió? Rapaz. Na redação. Eu tive uma crise de choro convulsiva, rapaz. Eu tremia de chorar. Mas aí depois que terminei de chorar, eu disse, vamos descer. Vamos lá. Você tá pensando, quer que eu bote eu na matéria? Não, vou fazer a matéria. E vou fazer bem. Entendeu? E fui me adaptando. Sou grato, adoro essa cidade. Eu amo Maceió. Eu acho que não tem terra para você viver melhor do que Maceió. Entendeu? Praia linda, litoral fantástico, o povo generoso. Mas eu grato a São Paulo porque eu gosto dessa agitação. É o desafio também, vou vencer. Eu gosto dessa confusão. Eu gosto de confusão. Então, eu gosto daquele trânsito. Não descongestionamento, que enche o saco. Mas, nego, você passa... Dessa convulsão de ideias. Eu gosto de teatro, eu gosto de show, eu gosto de cinema, aqui, de restaurante. Quer dizer, aqui você tem uma novidade a todo dia, né? Bom, minha mulher disse que ela me encontra assim, ingressos já comprados assim. Você vai fazer coleção de ingressos. Meu filho, a gente não pode perder. Vamos comprar os ingressos, vamos garantir a nossa vaga nesses shows. Então, assim. E Márcio, vamos falar bastante da sua vida pessoal, mas aqui, ó, o meu diretor está gritando aqui que ele ama você e ama as histórias que você aprontou. Não tem juízo. Vamos para a primeira. Contra do touro que você foi. Resolveu montar o touro e o que aconteceu? Rapaz, o touro tem 2 presenças da minha vida. Um é engraçado, quando eu fui discutir sobre a Telefônica para melhorar o serviço aqui em São Paulo, que funcionava na Espanha e não funcionava aqui. E naquela época, a Telefônica, por telefone você resolvia os problemas todinho, porque era por fax. Sim. E era por internet de escada. Verdade. Né? Aí o presidente não atendia, eu fui fazer a escola de toureiro para dizer que era mais fácil eu pegar o touro a unha do que entrevistar o presidente da Telefônica. Né? A outra é que a Mauri me mandou fazer a cobertura de Barretos. Aí você Fala quem é a Mauri. A Mauri Soares é um diretor, um cara genial da televisão brasileira, que hoje é o responsável, eu acho que praticamente toda a parte de programação de entretenimento da Rede Globo, né? Sim. Um cara que tem uma trajetória fantástica, o cara foi... Com 16, 17 anos, 18 anos ele já era diretor do Aqui Agora, com 21 era do Fantástico de São Paulo, aos 26 era editor executivo do Jornal da Globo, aos 28 do Jornal Nacional, aos 30 diretor de São Paulo, e foi ele que me trouxe, entendeu? O louco que me trouxe. Não, a visão, visionário. Isso. Não, Amorim, sou grato a ele por tudo. E aí te mandou lá Aí mandou fazer Barretos. Barretos. Eu fiz 1 ano, 2 anos. Aí depois eu vi que tem... O pessoal talvez não saiba o quanto é difícil ser peão de rodeio, viu? Olha, porque os caras hoje se preparam, né? Sim. 8 segundos ali na eternidade. Porque, poxa, sabe, quando o touro salta, olha, você vê aquela monstruosidade. Ele faz 14, além de for suficiente, ele faz 14 movimentos musculares. Uau. Quer dizer, ele sobe mexendo na musculatura, o cara fica ali, não é brincadeira. Bom, aí eu fiz a matéria sobre escola de peão, né? Como é que o cara se prepara para ser peão. Enlouquecido, empolgado. Aí disse, mas bota um touro que eu vou montar. Olhe! Bote. Aí o touro era não era grande não. Eu me confiei também nisso, né? Mas o touro tem mais de 600 quilos. Né? E faz tudo isso. Aí vem aquela coisa da pressão da televisão, né? Olha, a luz está indo embora, viu? Ou monta agora ou não monta mais. Tem que fazer. Aí eu
bote. Aí, bota a Cília. Aí o Cabudão disse, olha, tá acabando. Então, abre o break. Rapaz, o touro saiu com a bomba séria. E eu cismei de segurar. Eu ainda aguentei uns 2, 3 saltos. Aí partiu. Rompeu toda a minha fibra muscular. Rompeu. Porque a fibra muscular tem uma necessidade. Sim. Ela foi além. Então, partiu outro dia, ele me jogou a cabeça na cerca. Eu voei. Que coisa doida, né? Aí quando eu botei a mão, aí foi que, na cabeça, eu pensei que estava todo estourado. Não tinha nada disso aí. Quando eu botei aqui, aí o braço não respondia direito. Aí eu fui ver isso. Teve rompimento de fibra. E não tem como resolver isso. Entendeu? Porque é fibra por fibra. Mas a matéria, como é que ficou no ar? Amaram? Adoraram. Eu que me lasquei. Entendeu? Agora, Márcio, a mordida que você tomou nas costas. Porque seu contato com a multidão tem isso. Né? Porque é o seguinte, muita gente, e eu acho que é por questão de prudência, não reclamo disso, nem critico, gosta de mostrar a multidão e torcida, tudo em cima, né, do tablado ali, do praticado. Eu gosto da energia do povo, sem brincadeira. Eu gosto de estar no meio daquela confusão, daquele empurra para lá, empurra para cá. E eu fui fazer, então, no Vale do Anhangabaú, você imaginou aquele compacto de gente, eu lá, aqui, eu vou dar mais entusiasmado com a seleção brasileira. O filho da mãe foi que me deu uma dentada, tipo Soares. O Soares. Pô, uma dentada aqui. Como se não fosse suficiente, em seguida eu subo um pouquinho num degrau para mostrar que o pessoal todo aqui estava junto de mim. Meu amigo, nisso que eu subo degrau, o nego me empurra, eu já caí lá fora, já voltei. O Galvão preocupado, eu me apressei para levantar, para tranquilizar o pessoal, né? Bom, e assim foi a minha vida. Eu já dei tapa em gente no ar, eu já... Qual foi o tapa? Conta o tapa aqui, não sei. Olha, eu sou apaixonado pelo vivo. Sim. As coisas ao vivo. Porque eu adoro o inesperado. Aquilo que você não sabe que vai acontecer e acontece, tem que se virar, né? Então era show da Madonna. 2008, creche mundial, crise da economia internacional, planetária. E eis que está lá um contador. Um cara jovem, mas contador formado. E ele, louco pela Madonna. E pediu o patrão para ver o show da Madonna, para ele permitir, senhora. O show da Madonna ou emprego. Aí o cara veio. Aí eu faço o óbvio. Bem, diante desse desafio, show da Madonna ou emprego, você está aqui, show da Madonna. E emprego, quer dizer, pô, você vai recuperar. Sim. Aí ele, o emprego que sirva. Aí quando eu disse o palavrão, eu me senti traído, bati nele. Uma coisa de louco, rapaz. Mas você deu tapa onde? No ombro? Rapaz, quando eu fui ver, a cabeça dele já estava de volta, para entender uma história. E eu disse, e agora? Aí abracei ele, o que é isso? Está nervoso, tá. E sem saber o que estava acontecendo. Meu Deus, como é que foi feita a coisa dela? Foi no reflexo. Daquela coisa do cara que se sente traído. Sim, lógico. Ele ia me contar daquela história 5 vezes. Então. Ele vai contar e diz um palavrão, por favor. Sim. Oh, fui de lascar. Eu digo, hoje eu estou demitido. Aí você fica 1 minuto e meio falando sem saber o que está acontecendo. Eu estou empregado, eu não estou. O que é que estou pensando? O que é que o povo acha? Até que eu contorno um pouco a situação. Aí 5 minutos depois, passa o cara no carro. Canuto, senta a mão nesse cearense, filho da... Não faça isso não, cadê meu amigo? É uma coisa muito curiosa, porque há 1 ano e meio eu recebi uma mensagem. Era dele, dizer, mas Canuto, ainda hoje eu sou conhecido pelo tapa que você me deu. E tem umas coisas loucas, né, pô, que a vida acontece. Não, e por falar em coisas loucas, Márcio, esse dínamo de energia que você tem no carnaval, a história das fantasias, quantos anos você fez carnaval? Eu fiz uns 30 anos, eu acho, uns 30, 31 por aí. E a história das fantasias das escolas? Conta, por favor. É uma loucura. Primeiro porque eu comecei no Rio de Janeiro fazendo o que chamam inside. Eu não sabia nem o que era inside, hein? Ou seja, as coisas que acontecem fora do desfile. Bom, aí quando eu vim para São Paulo, teve época de eu fazer, olha só, terminar o carnaval aqui às 9 horas, ir em casa, tomar banho, pegar uma mochila e já ir direto para o Sambódromo do Rio, emendando um dia no outro. Que loucura. Mas é uma coisa minha, eu nunca reclamei, toco fogo. Quando chega é que eu me acabo. Até então, enquanto estiver no ar, ou quando estiver trabalhando, não tem problema. Aí você falou Assim, esse foi um dos grandes desafios. Coisa de Amaury Soares. O que é que fez a Amaury? Ele entendeu que o povo não sabia bem como é que é enredo de escola de samba.
Aí ele criou personagens para cada escola. Um personagem que resumisse, explicasse didaticamente para o povo o que era que a escola estava mostrando. Perfeito. Só que tinha o seguinte, a cada escola eu tinha que vestir uma fantasia, tinha que mudar de roupa, era tudo completo, mudar de roupa. Tinha uma que assim, a escola entrava, aí eu entrava ao vivo. E aquelas ficam malucas, né? Você tem um ritmo na transmissão. Aí você trazia preparado para falar 3 minutos e o cara diz, 50 minutos, 50 segundos. Aí você tem que resumir aquilo que você estudou para 3 minutos e 50 segundos. Às vezes o cara, vai hoje a 4 minutos. Era uma loucura. Mas um exemplo, eu tenho ideia do exemplo da história. Eu estava de zumbi, todo preto. Pintado, Preto, nego. E, enquanto isso, a editora ficava dando você detalhe de informação, né? Porque não era só aquela coisa de coreografia, aquela coisa só de figurino, não. Era história. Meu Deus. É pra você contar. Então, desço eu para tomar de roupa, mudar de roupa. Você sai de zumbi, tomando banho no corre-corre, a mulher dando as informações e você se vestindo de Dom Pedro I. Pô, com espada, com aquilo tudo. E tem que correr para cima de bancada. Para você fazer aquela história. Daqui a pouco é você do lado de novo. Rapaz, foi desesperador. Mas, ao mesmo tempo, são desafios que, quando você termina, você se enche de empolgação, né? Meu Deus, isso foi possível. E isso a Mauri fazia. Contratava um figurinista, investia nisso. Aí fez 2 anos de muito sucesso. Mas é esse desafio. Você tem que ter preparo físico, você tem que ter equilíbrio emocional, porque era muita informação e era uma pressão, né? Não, é uma loucura. Você terminava uma coisa e já tinha que estar preparado para subir escada, descer escada, o povo agarrava, aquela história toda. Mas era, no fim, uma delícia. Era uma delícia. Foi isso, maravilhosamente. Então, Márcio, a gente que é jornalista assim, das antigas, a gente sabe muito bem do ego do Galvão Bueno. Para o Galvão Bueno falar bem claramente do maior erro da TV Globo, que foi nas Copas do Mundo, que você estava lá, e só uma Copa do Mundo, qual é a explicação? Olha, qual a explicação para isso? Porque para ele falar isso, ele mesmo, poxa, ele desceu do Olimpo, onde ele mora, e falou, olha, precisávamos de você. Por que você foi uma Copa só? Rapaz, eu fiz várias cozinhas, né? Cozinhas? Cozinha é fazer... daqui de São Paulo, alguma coisa. Eu não entendo, não. Eu acho que tem muita gente, assim da alta cúpula, que às vezes ele torce um pouco o nariz para coisa mais popular, sabe? Eu acho que a televisão não descobriu, ou descobriu tardiamente, ou não está sabendo aproveitar essa coisa da identidade do povo, né? Então, eu sempre tive uma coisa muito ligada ao povo. Tento falar como povo, porque eu sou povo, entende? Então, para mim, não é sacrifício nenhum, por exemplo, como eu ia para a favela, para a periferia, sei lá, a ponto de chorar junto com o pessoal para a solução de problema. Então, eu acho que muita gente fez isso. E outra coisa, eu estava aqui fazendo mais comunidade. Né? O pessoal fazendo mais esporte. Talvez tenham pensado assim, pô, vamos chamar o cara da comunidade, que o pessoal está do esporte aqui, e esse ano quem vai é o cara de fora do nosso setor, da nossa área, talvez. E eu acho que também é isso que eu falei a você. Acho que assim, o povo, até mesmo essa garotada que é talentosa, ela não gosta mais muito de povo. Gosta de estar junto, de estar suando, tá entendendo? É uma coisa mais elitista. Eu acho assim. Mas... Ou mais preocupado até, às vezes, com o horário do trabalho. Sim, então, mas como eu acompanhei bem as últimas 8 Copas, eu fui, tive a sorte de ir. Paris, eu lembro bem. Você teve sorte. Então, eu tive Você fez sorte. por merecer. Não. Agora, deixar claro, 98, eu estava lá na França, você já aprontou todas lá, não sei como você não voltou para as outras Copas. Conta o que você aprontou em 98, Márcio, algumas histórias, 98 por favor. foi muito engraçado. Eu recorro sempre a esse personagem do Maurício Soares. Por quê? Começou o SP1, que tinha a intenção de mudar um pouco a linguagem da televisão, né? Começou o SP1 em 1º de abril. Né? Em maio, final de maio, a Mauri resolveu mandar para a Copa do Mundo, para fazer matéria só para São Paulo, matéria de paulistas, entendeu? Que loucura, né? E eu fui para lá, sem credencial. Que louco. Fui com a Maurício Luiz, que era realmente um serviço extremamente competente, experimentado, mas que sabia 6 frases de francês e nada mais. Eu não sabia nenhuma, entendeu?
A gente fazia matérias especiais. E era uma matéria de 5, 6 minutos. Então, era um desespero. Não tinha credencial, não tinha nada. Então, tinha dias assim, rapaz, o que eu vou fazer hoje? E tinha uma coisa, para o pessoal saber que não é só chupar bala, né? Eu trabalhava até 11 horas, porque naquela época o Solde ia na França ia um pouco mais tarde. Verão. Então a gente gravava o que podia, né? E era específico o povo de São Paulo. Você saía em Paris descobrindo que São Paulo tinha essa história para contar, né? Bom, aí eu ficava no viewfinder. Viewfinder é aquele buraquinho assim na cama que o cara fica. Eu ficava decupando, marcando o tempo da imagem, o tempo da fala, né? Isso até 4 horas da manhã, nego. Aí eu escrevia rápido, dava um cochilo, 7 horas a gente ia correndo por cento para gerar. Porque a gente não tinha canal específico para o programa, então a gente pegava vaga na geração dos principais jornais, né? A prioridade era o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, esse tudinho. Então a gente pegava rebarba. Né? Aí, então era duro. Não. Mas aí uma vez dessa, a gente estava no desespero. Pô, o que é que a gente vai fazer? Aí encontrei um bocado de maluco, os caras sensacionais aqui, que ele resolveu fazer o primeiro churrasco de frango com pagode na beira do rio. Cena. Pô, o povo não entendia nada. E aí cantando e o cara girando o negócio de frango. Pô, foi uma repercussão. E era divertido, entendeu? Aí outra vez foi desesperador. Aí não tinha nada, não tinha tempo, pô. Aí a gente chegou na Torre Eiffel. Olha, a Maurício 6 frases, eu nenhuma. Eu resolvi apelar para o alagoanês, que é a língua universal. Aí eu chego para a polícia e tento convencer o policial para liberar aquele gramado imaculado da Torre Eiffel. Rapaz, uma discussão, eu e ele eu não entendia ele. Eu sei que no fim eu consegui 30 minutos do gramado. Pô, aí foi um racha danado entre o Brasil e o resto do mundo. Pô, uma esculhambação, e a gente de cima, dentro do gramado, para fazer mais diferente, entrevistar o pessoal durante o jogo, tudo. Fizeram pelada lá. Uma pelada, rachão no gramado. E essa coisa é tão maravilhosa dessa forma, como foi feita, que eu, por exemplo, estive na França há uns 4 meses. Esse lugar que a gente ocupava está cercado. Ou seja, eles estão preservando o gramado do rachão. Então, o gramado do rachão está lá preservado. Entendeu? E a gente conseguiu assim, coisas muito malucas. A grande frustração da gente foi que, sem entender se sem nada, não me pergunta bem como, eu e o Maurício Louris entramos com câmera e tudo no estádio da decisão. Estádio de France, a gente estava lá naquela frescura toda. Vocês entraram? Que loucura. Aí ficamos junto à torcida do Brasil. Pô, vamos fazer a festa do Brasil, campeão do mundo aqui, né? Aí o Brasil, 1, 2, 3, E aí, que tipo de matéria que você fez? Meu amigo, a matéria não teve. Não teve. O cara, então, perdeu, vai fazer o que na torcida, né? A frustração já era geral. Mas, Márcio, assim, agora, como excepcional jornalista que você é, qual é a importância dessas matérias humanas para um jogo de futebol? Qual é? Porque as pessoas estão assistindo o jogo, aquela seriedade, 3-4-3, tem recompor, tal. Aí, de repente, entra o Márcio, falando com a torcida e falando do seu jeito. Qual a importância que você vê, Márcio? Eu acho que o povo gosta de se ver na televisão. O povo se vê representado. Então, qual é a eu, por exemplo, ultimamente fazendo aqui na Record, né? Um trabalho que eu faço com o maior entusiasmo e que sou tão incentivado pela educação. Aliás, um ambiente maravilhoso aqui que eu tenho trabalhado. O meu trabalho é descobrir personagem, entendeu? E você vê cada coisa inacreditável. E você utilizar isso, a alma do povo, entendeu? O povo se vê na festa, na alegria, em detalhes. Por exemplo, eu vi estou olhando assim, que eu vejo um cego. O cego na frente e vibrando. Aí eu vou levantar. Enquanto o cara não me chama, eu vou olhar. O cara tinha viajado 1000 e tantos quilômetros lá do interior da Bahia para ver o Palmeiras. Para ver o Palmeiras. O cego. Aí eu perguntei, meu amigo, uma coisa. E o que é simpático ali? Mas aí ele ligado no jogo. Eu digo, como é que você vê o jogo? Vamos dizer assim, como é que você sente o jogo? Eu sei quando o time está por ataque, eu sei quando estou pela reação da torcida. Olha que loucura. Quando vibra, eu sei como é que é.
Pô, fantástico Que esse amor. cara. Outro, essa foi me deu um susto danado. Assim, tem muitas histórias, mas essas são muito curiosas. Uma foi, tem um garoto de 12 anos, esqueci o nome dele agora, todo vestido de goleiro. Cabeleira, luva, camisa de goleiro, tudinho. Aí o cara me chama e disse, olha, detalhe é o seguinte, o time do Palmeiras está garantido na meta. Se o Everton tiver algum problema, ele pode ser substituído imediatamente. Acho que era Matheus. Matheus aqui de 12 anos, todo uniformizado, tal, pronto, luva, tal. Aí eu disse, bem, como? Vamos fazer uma experiência. Aí levantei, como fosse uma bola imaginária. Né? Aí eu disse, pá! Rapaz, ele deu um mergulho no cimento, rapaz, como se a bola estivesse no ângulo. Que eu digo, meu Deus, ele caiu, eu fiquei desesperado. E, pô, esse cara quebrou alguma coisa possível. É o inesperado, né? É o fantástico, né? É o povo. E, Márcio, assim, com a sua energia toda, aí, de repente, foi até uma surpresa no nosso meio jornalístico, o Márcio vai se aposentar. Aí você apronta o anúncio da aposentadoria ao vivo, quebrando todos os padrões da história, não só da Globo, do jornalismo internacional. Como é que foi isso? Uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. Rapaz, e o que aconteceu mesmo, Márcio? Inacreditável, porque é o seguinte, quando a gente estava discutindo a renovação por 2 anos, Sim. entendeu? Foi quando, no meio dessa reunião com a Cris Piazettino, que é uma diretora, foi diretora do jornalismo lá, espetacular figura, que era mulher, inclusive, do Marco Mora, que foi Marquinhos, conheci. emblemático Sim. da cobertura de esporte, né? Ela falou sobre 2 anos. Aí me caiu a ficha, eu digo, eu estou com 73 anos. Aí passou um filme rápido, entendeu? Assim, porra, tinha passasse 20 dias, ser um dia de folga só trabalhando. Porque eu trabalhava em 2, 3 lugares, mas para você fazer uma boa composição salarial, faz isso, né? E domingo eu ia fazer o futebol, de 1 da tarde às 10 da noite, e no outro dia, às 6 horas da manhã, estava trabalhando de novo, né? Eu digo, não é hora de parar e aproveitar essa vida. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer a renovação, também senti que vinha por aí, vinha menos trabalho, por causa da minha idade, vinha menos salário, isso eu não vou bancar o santo, né? Mas alguma coisa me disse isso. Aí eu falei assim, olha, eu gostaria então que a TV reconhecesse um pouco desse meu trabalho, tudinho. De quantos anos, Márcio? Quantos anos na TV? Juntando com a Maceió, 45 anos de Globo, né, naquela história, porque eu passei até diretor de jornalismo, depois vim para cá, com 53, né? Que foi uma coisa ousada, né? Você vim com 53, agora eu perdi 30 anos para começar como um desafio, tudo bem. Eu disse, eu gostaria então que a Globo reconhecesse um pouco disso. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou um Zé Ninguém. Todos os projetos que eles me entregaram, eu, graças a Deus, acredito que eu resolvi. Aí a Globo foi ótima. A Globo pagou, me deu uma boa recompensa. A Globo me pagou 2 anos de seguro-saúde, entendeu? Tudo. Mas aí, eis que Deus é poderoso. Com 20 dias que eu tinha deixado, eu fui convidado pela McDonald's para fazer a campanha nacional de um sanduíche que ela estava lançando. Não, mas conta a experiência de medida ao vivo, que é a coisa mais absurda. Sim. Aí a Globo fez isso. Deu o direito, naquela, todo mundo que ia fazer o vídeo já tirava antes, saía antes. Né? A direção da Globo... Nem o Faustão se despediu ao vivo, ninguém se despediu. Isso foi interessante, ele disse, você tem direito de fazer sua despedida ao vivo. Eu digo, rapaz, isso tem valor, tem dinheiro que pague esse tipo de reconhecimento, né? Então acontece, e a minha saída de lá foi a redação parou, nunca vi isso. As ilhas de edição. Porra, amigos, a nossa vinculação era muito grande, quer dizer, na verdade eu não tinha, era companheiros, eu tinha amigos, muitos irmãos, né? E foi um momento muito, eu diria, dramático, emocionante, inesquecível na minha vida. Chorei muito depois. E muita gente chorou também. Eu acho que solidariedade. Está chorando, eu não vou chorar. E aí, depois de 20 dias, você começou a ganhar mais dinheiro. Resolveu ser garoto de propaganda. Conta, por favor. Eu descobri esse mundo novo. Meu filho, o Pedro Luiz, é que eu achei essa história. Com 20 dias, uma garotada que tinha me acompanhado aqui em São Paulo, contratou, era o pessoal da agência de publicidade, montou uma campanha baseada nas coisas que eu fazia na televisão. Sensacional. E quando eu digo que é um mundo novo, porque você que é repórter é só acostumado ao sacrifício, filho. É sol, é falta d'água, aliás,
Quem foi que disse? Foi Tonico Ferreira. Pelo menos foi ele que eu ouço disso. Que repórter de rua tem 3 coisas a cumprir. Se vê água, beba. Se vê coxinha, coma. Se vê banheiro, vá. Você nunca sabe quando vai ter outra chance. Isso. Aí tu chega para gravar num negócio desse, uma campanha publicitária, você tem tudo que o repórter não tem. Você tem lá um lugar para ficar com ar-condicionado, você botaram uma vez dessa 2 cabeleireiros para cuidar do meu cabelo, nem cabelo eu tenho, né? Pô, tem tudo sofá, se você disse. Pô, fiquei. E você tem um aprendizado novo, né? Porque o diretor de comercial, ele é diretor de cinema. Então você começa a entender como é que funciona o cinema, né? E a publicidade, ao mesmo tempo, ela é muito exigente. Por quê? Você tem o diretor, experiente, muitos premiados, o assistente, o iluminador. Aí você tem ali um box, uma ilhazinha, que é o pessoal que produziu todo o comercial. Você tem outra ilha ali, que é o pessoal que concebeu o comercial, né? A agência. E o outro, o cliente, o anunciante, o cara está pagando por isso. Né? Então você tem que agradar tudo isso, a todo este pessoal. Então isso, ao mesmo tempo, desafiador. Né? Eu adorei, eu vou dar um mundo que eu adorei. Eu vou para o cinema hoje, já entendo como é algumas cenas, porque eu convivi com vários diretores, né? Diretores espetaculares. Outra coisa que me seria até a razão de orgulho é que, logo depois que eu saí também, a Globo fez uma campanha publicitária e eu fui o garoto propaganda. Então, e fui do BB20. Quer dizer, nunca aconteceu de nenhum repórter, apresentador vários, mas de um repórter ser aproveitado para fazer campanha. E principalmente na Globo, né? E esse foi o meu caso. Isso é uma benção. Não, e também mostra como as pessoas também te aceitam, como a imagem que você passa para as pessoas, todo mundo... Né? O que você está indicando, a pessoa vai até comprar. Ô, Cláudio, e é engraçado o seguinte, que os caras ficam impressionados com a minha energia. Sim. Pô, você não tem esse negócio... Porque às vezes começa a filmar à meia-noite e vai até às 9 horas da manhã. Às 8h30, eu com 77 anos, os caras estão no negócio e eu tô... Não, tem que ficar o melhor possível. Ficou bom, eu não gosto de ver, não. Eu não gosto de ver a minha gravação, porque eu acho que sempre posso fazer melhor. Aí eu digo, como é que foi? Aí quando fala todo mundo, toda aquela bancada, oh, foi ótimo, então tá tudo certo. Fora disso, é incrível, mas eu adoro. E, Márcio, você também sempre vestiu muito a camisa, né? Então, tipo, essa coisa de vestir demais, assim. Aí, como é que, assim, eu, graças a Deus, eu tive a sorte de acompanhar a sua chegada aqui, tipo, um alvoroço, tal, todo mundo, tipo, só faltou aplaudir de pé a tua chegada. Como é que é, de repente, você empunhar o microfone da Record, o grande rival? Impressionante. Esse foi o momento. Foi muita reflexão, né? Porque o Guerreiro e o Clóvis Abeiro, que eles me chamaram, eles foram de uma gentileza extraordinária. Mas é a história, eu passei 45 anos segurando o microfone. Você teve convite da Band que você não foi. De repente, eu estou lá do outro, né? Vamos furar, vamos aquela briga. E outra coisa, Cláudio, eu estava saindo de um problema pessoal muito grande, né? Além da pandemia, que eu tive crise de ansiedade, um cara inquieto como eu, trancado em casa, e depois descobri que sua mulher está com câncer, não é fácil não, né? Ela foi duro, entendeu? Teve dia que eu tinha que fazer tratamento porque eu não conseguia levantar a mão. Eu não fechava a mão para comer, para pegar o garfo, para pegar a faca. Tensão, ansiedade? Aí fiz depressão, tratamento para isso. E quando teve essa história de ir para cá, eu confesso que eu fui pela primeira vez na minha vida terapeuta. Entendeu? Mas como é? Aí depois, com poucas ações, eu entendi que era só ter confiança, né? Então foi muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu fui logo fazer 5 links ao vivo, 5 links para 5 lugares diferentes. Eu digo, como fizeram lá no Rio, aqui também é o seguinte, tem o teste do carro, passa ou não passa, filho da gota, né? Mas foi uma coisa de Deus, porque quando eu peguei o microfone da Record, parecia que eu estava aqui há 10 anos. Você foi recebido com tapete vermelho aqui também. Eu tenho que botar aqui para quebrar, que entendeu? Posso não dar certo, mas vou... Eu tenho sempre uma coisa comigo. Eu posso não dar certo, mas eu me esforço o máximo para dar certo, para estar em paz com a minha consciência, né? Porque o pior coisa do mundo é você chegar aqui e o cara reclamar de você, porra, mas você não fez isso, e você saber que é que você não esforçou o suficiente para isso. Outra coisa é dizer, rapaz, não ficou legal, mas você sabe que esforçou o máximo para ficar legal, né? Então, foi o caso. Eu fiz estudinho, terminei, parecia que eu estava com a equipe há 10 anos, todo mundo, a gente se abraçando, conheci, fulano de tal, fulano tocar o áudio, isso.
Pô, foi espetacular. E a recepção aqui foi extraordinária. E também inesquecível. São momentos que eu não posso esquecer na minha vida e momentos que merecem a minha gratidão. Entendeu? Por exemplo, eu no primeiro ano eu fui homenageado 2 vezes pelo pessoal do esporte, num curto período de 3, 4 anos, meses de convivência, né? O pessoal do esporte do meu aniversário e depois me deram uma placa, porque o slogan da Record é futebol na Record, sua paixão. Eu faço assim, eu boto assim, sua paixão em campo, né? Aí os caras me deram uma placa no meio da torcida dizendo, Mascanuto é a nossa paixão em campo. Não, Isso, é emocionante. Mas super justo e justo por tudo que você já fez e vai fazer. Agora, não posso passar por essa entrevista sem falar do que você fez para o Mr. Jacó, Jacozinho. Quem foi Jacozinho na sua carreira? Mas Jacozinho foi uma luz. Para mim e para ele. Sim. Entendeu? Para mim, é o seguinte, eu tinha feito várias matérias com vários personagens. Eu gosto de descobrir personagens. Eu tenho uma certa facilidade de descobrir coisas assim, pessoas que rendem boas histórias, né? Aí a história de Jacozinho também foi da pressão, porque a Globo resolveu começar a cobertura da Copa do Mundo de 86, em Maceió. Me diga uma coisa, o que é que Maceió tem a ver com a abertura da Copa do Mundo? Diga. Não tem jogador, não tem nada. E eu desesperado. Aí eu digo, rapaz, vocês são loucos. Não, você vai fazer, vai dar um jeito. Como é que eu vou dar um jeito? Não tinha nada. Passei dias sem dormir. Aí eu tô lá, rapaz, tudo, como é que é? Quem é que tem? Eu já tinha explorado a estátua do Marechal Deodoro, com o Marechal Floriano Peixoto, o que é que tem? Eis que, um domingo, estou eu desesperado, entre o CSA para jogar contra o Remo. Quando eu vi o Jacozinho, é ele! O povo ficou doido, sem saber o que estava acontecendo. É ele! Depois, 3 porradas na bancada, quase estoura o joelho. E o povo sem entender nada. Mas eis na minha cabeça, houve um resgate de uma fala, de uma frase do Evaristo de Macedo que ficou perdida. A imprensa de São Paulo pediu a convocação do Pita pelo um gol extraordinário que ele tinha feito. Aí o Evaristo, para se revelir, disse, qual o gol, chamava o Jacozinho. E ninguém... Eu me lembrei dessa frase. Eu digo, porque o gol do Jacozinho foi realmente inacreditável. A bola bateu na barreira do CSA, ele pegou a bola, deu por baixo, saltou por cima de 2 adversários, um coisa de louco, né? De acróbata. Aí o que acontece? Ele saltou, pegou no outro lado, deu para Miguelzinho voltando, ele no ar, fez o gol. Eu digo, Jacozinho. Aí segunda-feira eu vou na casa dele. Jacozinho era um cara que foi ídolo do CSA, jogador. O azar de Jacozinho, vamos dizer assim, se é que azar dizer, foi ele ser descoberto naquela idade, já com 29 anos. Jacozinho jogava demais, jogava pelas 2 áreas, chutava bem, era artilheiro, e era um cara que não dava respeito a ele mesmo, porque Jacozinho era ídolo do CSA, morou na casa de Itaipa, porra. Depois morou por uma casa, essa casa que eu fui visitar já era melhor, mas era uma rua que quando chovia inundava. E o corredor era tão estreito que não deu para ficar... Eu aqui, era aqui na cadeira. Nossa, eu tive que ficar aqui e ele ali, de lado, né? O cunhado dele dormindo na cozinha, pra você ter ideia. Que isso. Eu falei, Jacozinho, eu tô com ideia baseada naquela história todinha. Aí contei, fazer isso, vai, desafio o Evaristo e tal. Eu digo, o que é que eu acho? Eu acho que ele não tem que perder, Jacozinho. Ele pode não usar, aí pode ser ridicularizado ou pode ser consagrado. Esse eu topo, vamos lá. Aí eu fui pro estádio do CSA. Não tinha ninguém, né? Dia 3 da tarde, tinha lá um menino jogando bola. Aí eu levo a camisa da Seleção Brasileira, entrego a Jacozinho. A Seleção Brasileira ia jogar no final de semana em Recife. Aí eu dou a camisa, mas Evaristo, estão falando da convocação de Jacozinho, tá? Jacozinho. Aí ele disse, seu Avaristo. Pô, o Jacozinho, ele é uma figura inesperada. Avaristo, porque ele ficou nervoso, e em vez de dizer Evaristo, disse Avaristo. Aí ele disse, e tem uma coisa, como a Seleção Brasileira está jogando e vai jogar em Recife, que é bem pertinho aqui de Maceió, eu posso ir até de bicicleta. Se convocado, eu posso ir até de bicicleta. Aí tomou a bicicleta do menino, sentou e saiu rodando, e o menino atrás, ei, Jacozinho é nosso rei. Que doideira. Rapaz, quando aconteceu isso, explodiu. Pô, aí os caras queriam matéria de Jacozinho toda semana. Até que um dia, eu estou em casa, assim, 9h30 da noite, toco o telefone. Era o pessoal da Globo. Márcio, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu digo, o que é que é? Você
tá jogando, tem Vasco e América, o povo não presta atenção no jogo. O povo só presta atenção a Jacozinho que está na arquibancada. Aí o Washington Rodrigues, inteligente, pegou o Jacozinho, levou para comentar o jogo com ele. Aí o povo esqueceu mesmo. Ele na cabine, todo mundo vendo, você tem que vir embora. Vem embora, isso 9h30, 10 horas da noite. Vem embora que eu quero você amanhã de manhã para fazer matéria já para o Globo Esporte. O Globo Esporte ia para meio-dia e meia, de 1 hora, né? Eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer? Você mandar a passagem? Não tem como mandar passagem. Naquela época eu fui a Telex, né? Aí eu ligo para o gerente da Trans Brasil, Baracho. E o Baracho, Fernando Baracho, eu assim, eu estou com essa missão, né, velho? Ele disse, não tem passagem, não tem nada, não. Tu vai ter que me embarcar dessa ponte sem passagem. Sei, vai embora, vai para lá. Quando eu chego lá, o Baracho só fez um pedido. Mas, quando tu chegar, tu manda autorização da passagem, né? Me embarcou sem passagem. Você conhece o cara embarcar sem viajar nunca. Sem passagem? Não. Fui eu, no caso. Fui lá, fui direto pegar o Jacozinho lá no hotel. Quando eu estou terminando a matériazinha com ele, deitado ali no hotel, aí liga o Washington Rodrigues e o Jorge Elau, chamando ele para almoçar. Quando chegou lá para almoçar, Jacozinho foi aplaudido de pé num restaurante de luxo. Que aí incrível. O Elau, na brincadeira com o Washington, levou ele para a concentração dos caras do mundo, que era Maradona, que era Falcão, que era esse povo todinho. Quer fazer o jogo contra o Flamengo? Que era a volta do Zico, que era grande trunfo da Manchete, né, que bancou o jogo. Aí era o projeto Zico da Manchete, a Globo inventou o projeto J, que era o Jacozinho. Eu sei que com 10 minutos o Jacozinho ganhou o pessoal jogando baralho, mesmo acostumado a não fazer outra coisa sem jogar baralho, mesmo na concentração. Dominou os caras, terminou indo pro jogo. E lá eu obrigo o Maradona a cumprimentar Jacozinho, sabe essa história? Nossa, não. Pois é. Jacozinho, assim, aí tava lá, e o povo Jacozinho, né, meio estrenado, vestiário, botando a roupa já, com entrosado. Que sensacional. Aí eu chego, Maradona, cumprimento, grande ídolo brasileiro. Aí o Maradona olhou, o irmão dele pior ainda, disse, cumprimente. Aí Maradona... Rapaz, incrível. Durante o jogo, o Jacozinho ficava assim, ó. Eu digo, meu Deus do céu. Aí dizia o Márcio Torres, que era meu companheiro de gravação, é o cinegrafista. Eu, mas eu estou preocupado. Acho que o Jacozinho está nervoso. Aí, daqui a pouco, sai Falcão, entra Jacozinho. Nossa, que loucura. Digo, meu Deus do céu. Mas o Jacozinho não tinha a menor noção de responsabilidade. Era um Garrincha contemporâneo, entendeu? Pegou a bola, deu 2 dribles logo, depois foi. Maradona lançou em profundidade, ele ganhou do Figueiredo, deu de um lado, pegou do outro, fez o gol. Diz o cinegrafista, o Márcio Torres, que não sabia se filmava o Jacozinho ou eu, porque os dois estavam enlouquecidos dentro do Maracanã. Mas é muita luz, é muito iluminado. Aí, veja só como é que é Jacó. Aí o Jacozinho estava preocupado, pô, tu estava nervoso, ó. Eu digo, por quê, rapaz? Com medo que não me botassem para jogar. Ué? Porra, responsabilidade zero. O cara estava jogando, era com o Falcão, com aquele povo todinho, o maior jogador do mundo, pô. E estava querendo jogar. Quer dizer, a responsável, eu falei, e no outro dia, então, sai. Zico e Jacó dão um show no Maracanã. E eu sei que o Zico ficou louco da vida. Um ano e tanto você falar com a Globo. É porque ele roubou a festa. E uma coisa interessante, aí vem a história da gente ter jeito com o povo. Eu, teoricamente, não teria direito. Lógico. O jogo era da manchete. Vai, o segurança gosta de você sabe que você não vai criar problema para ele, porque eu estava dentro do campo. E o povo gritando, Jacozinho, Jacozão. Jacozinho era ele, Jacozão era eu. Que sensacional. Então, essa é a vida, meu filho. E Jacozinho é fantástico. Pena que, como eu falei a você, que ele tenha sido descoberto muito tarde. Tem a história do Santa Cruz, que eu conto aquela história do carro dele, não. Oh, lógico, por favor. Aí naquela época, já com 29 anos, eu acho que muita gente não acreditou, mas Jacozinho, então, jogador de velocidade, 29 anos, já começa a declinar. Em declínio, né? Principalmente jogador de velocidade. Aí é isso que ele é vendido ao Santa Cruz. O Santa Cruz, ele ganha, então, do CSA de presente, de reconhecimento, de gratidão, 4 pneus novos. Porque o carro dele, os pneus estavam mais careca do que eu, tá entendendo? Prêmio não foi um carro, foi os pneus. Aí botou lá, aí eu faço, Jacozinho, você vai para Recife e tal, vai de que esse? Eu vou no Maestro. Maestro?
Esse é o meu carro. Oxe, maestro? Ele disse, porque é um concerto em cada esquina. Mas vê como ele era uma figura tão querida que quando ele chegou com esse Fusca velho, a torcida do Santa Cruz, entendeu? A torcida do Santa Cruz pegou o carro, fez uma rifa e deu a ele um carro novo, seminovo. Que loucura. Com um carro novo, você bem. Sim. O que apurou de rifa para Jacozinho, deu um carro melhor para Jacozinho. Como você mudou a vida dele? Que doideira. Ele me chamou de pai, porque eu dei ele perspectiva de vida. Eu não dei, é exagero. Eu alertei ele para o que era a vida. Sim. Entendeu? Porque tinha que era outro, não levava responsabilidade, só queria beber, fazer farra, isso tudo que ele precisava pensar na família. Né? Então ele disse que a partir daí mudou. Hoje, Jacozinho é pastor, entendeu? Pastor, Jacozinho é pastor e dá testemunho. E Márcio, eu sei que você ama futebol, como é que acompanha super de perto, como é que você vê essa mudança, esse distanciamento hoje dos repórteres, dos jogadores, os jogadores da torcida, seleção brasileira, essa frieza, como é que você vê? Ainda bem que eu não estou fazendo reportagem esportiva, isso é brincadeira, reportagem mesmo, esses meninos sofrem. Né? Sofre porque é o seguinte, eu fui da época que você foi, Cosme, e você entrevistar Pelé, esse povo todinho, terminava o treino. Puxava, pegava pelo braço. Conversava tudinho, né? Pô, ficava amigo do pessoal, não tinha essa dificuldade. Hoje, o jogador não precisa ser um bom jogador, porque aí você, para entrevistar o cara, para ele dizer quase nada, você tem que passar pelo assessor de imprensa dele, pelo assessor de imprensa do clube, pelo agente, pelo empresário, para chegar a ele. Tem alguns caras que são maravilhosos, né? Por exemplo, eu tive uma entrevista com ele, Bigode, foi ótimo, com o Reinaldo, que hoje está no Grêmio, lateral esquerdo, que é de Alagoas, que é de Porto Caldo. Foi uma facilidade muito grande aqui pela Record. E outro cara que eu entendi foi o Hulk. O pessoal que tinha acertado a entrevista com o Hulk, que eu vim fazer, aí o Hulk, às 4 horas do dia, ele pediu, olha, eu queria que você me perdoasse, mas hoje não vai ser possível, ele tinha convidado. Eu disse, mas não vai ser possível por quê? Ele disse, eu cheguei de madrugada, já treinei, entendeu? Vim dar um cochilo aqui em casa, levantei agora, eu preciso fazer minha recuperação. E parece-me que ele tem uma câmara hiperbárica em casa. Ele tem uma academia em casa. Ou seja, você vê o cara com 37 anos andando peitado em zagueiro, porque o cara se cuida, o cara se prepara, o cara tem a mentalidade do profissional. Né? Isso. E hoje eu acho um absurdo. Então, você ir para ficar na porta de treino, o cara fecha o clube fechado. O jogador, aí o cara escolhe quem vai falar. Pô, às vezes nem um personagem importante, é um cara qualquer que simplesmente se dispõe a falar. Eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo, acho que criaram uma barreira muito desagradável. E é como você fala, nosso é saudosista. O aspecto que o futebol era de amor, de paixão, de formação, né? Em 69 eu cobri a seleção, mas ele terminava o treino, era Pelé, Riverino, todo mundo batendo papo. Então, inclusive você arrancou um furo do João Saldanha? Era um vínculo tão grande e eu perturbava tanto o João Saldanha, não era perturbava. Eu acho que ele adquiriu uma certa admiração, porque ele mesmo disse, menino, eu acordo tu dá bom dia, eu vou dormir tu dá boa noite. Tu trabalha muito, viu? Era isso, porque eu vivia assim. Eu entendia que o Jornal de Maceió, investindo para que eu fosse cobrir a seleção brasileira em 69, e eu era um garoto ainda, né? Em 69, significa que eu tinha que corresponder. Era uma página e-mail que eu fazia todo dia, sozinho, entendeu? Então, era uma loucura. E tem uma história, né, do Saldanha, eu passeando com ele assim no Rio Sergipe, lá em Aracaju, essas coisas que não acontecem mais, né? Ele saiu passeando com o Hilton Goss, ele que era o médico, aí eu fui ali. Esse menino trabalha muito, eu vou lhe dar uma recompensa, eu vou lhe dar um furo. Que sensacional. Só dando um furo, só. Foi uma grande imprensa ali, se eu vou chamar um goleiro da tua terra. Eu digo, não é preciso que eu ia chamar Cocorote, Pompeia. Quem é o goleiro que eu ia chamar? Na verdade era Lula. Lula Bonstrin. Lula, que era um jogador de Alagoas, do CSA, jogou no Náutico, era um grande goleiro. Veio para o Corinthians, que depois Saldanha disse, inclusive, que foi uma grande decepção da vida dele, porque o Lula já estava alcoólatra. Então ele acordava, tremia, tinha que tomar alguma coisa para se equilibrar. Saldanha terminou, pensa como as coisas acontecem, Saldanha terminou sendo meu padrinho de casamento,
E passou 2 réveillões com a minha família lá em Olha Maceió. Entendeu? Mas é que você encanta as pessoas, Márcio. Você também. E tem uma primeira você já vez, usa. Cosme, eu fiquei com medo que ele saísse correndo. Você de lá de casa. Porque junta aquele povo todinho, um barulho, tudo fala alto como eu. É uma esculhambação da peste dela. E chega o João Saldanha, aquele confusão. Aí, pô, eu digo, mas ele ficou até o final. Aí passou um ano, no outro ele voltou. Sabe o que eu acho? É que às vezes você tem tudo e às vezes não tem nada, né? Eu acho que faltou ele entendeu a integração de família, o amor de irmão com irmão, né? Ele tinha alguns filhos, mas os filhos já não passavam direito o final de semana com o final de ano, porque cada um tem uma vida diferente, né? E não entende que essa hora é a hora que o pai mais precisa, né? Desse aconchego, desse abraço, desse carinho, né? Então ele voltou lá. E ficamos amigo mesmo, a ponto tal de que a última crônica que ele escreveu no Brasil, quando ele foi para a Copa do Mundo da Itália para comentar para a Manchete, ele foi sabendo que ia morrer. Ele ia sabendo que ia morrer. Então ele foi de cadeira de roda e ele bota, sem entender para quê, uma frase, fala assim, o Márcio Canuto deveria ser ainda melhor aproveitado na televisão. Não tinha nada a ver com o assunto. Eu acho que era uma despedida. Pode entendeu? ser. Pode Foi ser uma mesmo. despedida, né? E um cara que era respeitado. Saldanha tem história de Nossa, sim. Né? Mas ele fez isso. Ele gostou de mim. Gostou, ficamos amigos. Né? Então, Márcio, aproveitando esse gancho do Saldanha, se você me permitir, Claro. você me contou a maior história de amor que eu vi na minha vida. Sinceramente, isso me marcou. Eu queria que você contasse a sua história com a sua esposa. A minha história é coisa de novela, viu? Acho que nem Jeanette Claire seria capaz de conceber um enredo assim. A Líbia, minha mulher, né? Ela era Miss Alagoas. Então, ela é a menina mais cobiçada. E é bonita que minha Nossa Senhora. Não sei que ela viu num cabo feio como eu, viu? Então, ela era, inclusive, noiva, né? E quando a gente foi fazer vestibular, criou-se uma paixão alucinante. Entendeu? Uma coisa de adolescente. Mas ela tinha o quê? De 19, 20 anos, eu tinha 22, 21. Ela foi e acabou o noivado. E a família ficou preocupada, né? A ponto tal da mãe dizer assim, minha filha, você não vai casar com o radialistazinho. O radialistazinho era eu, né? Porque o noivo dela era um cara postado na vida, entendeu? Bem posicionado. E eu acho que ela era preocupada com o futuro dela, né? E quem trabalhava no rádio naquela época não tinha boa fama, né? Apesar de não fazer nenhuma daquelas peraltices que os caras faziam. Sim, isso é muita chance. Mas não tinha boa fama. Aí o que acontece? Tiraram ela de Maceió. Mas antes dela sair de Maceió, para algum lugar que eu não saberia onde era, e naquela época não tinha... Para separar vocês? Para separar, né? Aí teve uma coisa assim muito curiosa. Que aí, curiosa não, eu acho que é marcante. Eu comprei uma aliança, entendeu? E então a gente casou sentimentalmente na capela da faculdade. Entendeu? Você vai aqui, mas aqui está a aliança. Bom, ela foi, o cara foi indicado pela família para ir buscá-la, casou com ela, festa enorme. 3, 4 meses depois, a mãe morreu. A mãe que tinha sido o ponto nevrálgico da história. Ela pensou em anular o casamento, mas aí estava grávida. Aí segurou a peteca, foi. Eu esperei um tempo, casei com a Tereza também, gente muito boa, né? E assim foi a vida. Quando aconteceu, veio como Deus ajusta, né? Eu nunca pensei em vir para São Paulo. Minha vida sempre... Eu tinha recusado de ir para o Rio, tinha recusado de ir para Recife, porque minha vida estava centrada em Maceió. Aí acontece a história de ter que vir para São Paulo, né? Isso muda toda a história, porque aí ela antes fez uma doidice. Ela, sem saber de nada, ela foi à reunião da família e disse, vocês todos aqui sabem que minha paixão sempre foi o Márcio Canuto. Eu não sei o que ele me quer, mas eu vou atrás dele. Eu estou dizendo que vou deixar essa casa e vou criar essa esperança. O texto não é esse, mas é mais ou menos isso. E saiu. Ela morava bem na praia, tinha um carro que queria, tudinho, e eu não sabia de nada. Aí acontece essa história. Aí meu casamento não tinha briga, não tinha nada, mas
estava desgastado, sem vida, sem Sim. fogo, né? Aí aconteceu isso, também não estou sabendo a história dela, né? Aí fui à reunião, expliquei que estava vindo para São Paulo, pô, ia São Paulo, ia mudar a minha vida, tal, que não estava certo o pessoal ir. Aí vim para São Paulo, porque na verdade São Paulo, a princípio, eu só queria 1 ano de contrato. Eu vi como desafio, sabe? Aí a Globo falou assim, no mínimo 2 anos. 2 anos esses que eu passei 25, né? Mas aí, o que ocorre? Aí é isso que assim, a gente se reencontra, né? Aí a Líbia vem morar comigo 1 ano depois. E estamos há 20 e tantos anos juntos, entendeu? Ela, segundo ela, eu sou apaixonado da vida dela, não sei foi o que ela viu em mim, e eu adoro ela e amo essa mulher desesperadamente. Sensacional. É gente boa, doida como eu. Já foi mais, mas hoje está boa. E como é que conta a sua paixão pela sua filha, Mariana? Ah, sim. Essa Mariana é outra razão de minha vida. Mariana tem síndrome de Down. E uma coisa que eu acho que eu fui avisado, Cosme, porque é o seguinte, toda vez que eu ia para a televisão de manhãzinha, eu rezava o terço. Eu levava 3 dezenas para chegar à televisão e 2 dezenas na volta agradecendo o dia, né? E estavam construindo a igreja de Santo Eduardo. Quando eu passava, nos últimos meses, alguma coisa mexia comigo. Inexplicável. Bom, o que é? Bom, mas isso ficou de tal forma que 2, 3 meses depois, eis que nasce Mariana. Nasce Mariana, todo mundo comemora, fato legal, tal, mas ficou aquela ponta de dúvida. Aí eu vou no berçário. O berçário pediatra, o Enio, meu amigo, quando ele me viu, ele me deu as costas. Aí eu digo, alguma coisa está errada, né? Quando eu chego lá nele, aí ele volta, Mariana, tal, que eu vi, aí eu vi a língua pontiaguda, né, quer dizer, pronunciada. Bom, mas eu não cheguei, eu disse, sabe alguma coisa? Eu vou em busca de ajuda, de auxílio, de orientação, né? Aí eu, em Maceió, isso é muito incipiente, ou nada. Aí eu me lembrei de um médico, né? Zé Gonçalves, foi maravilhoso, que tinha tido uma filha com síndrome de Down, um pouco antes de mim. Aí eu fui pedir conselho a ele. Foi o que aconteceu, fazer estimulação precoce, fazer isso tudo. Foi quando apareceu também o Vital Batalha, esse repórter premiado do Jornal da Tarde, de todos os jornais, é um cara fantástico. E a esposa dele era Mariana, que era diretora do Porto Seguro, que é um colégio alemão. Então, o colégio alemão estava trazendo a maior especialista, ou se não, da maior especialista em síndrome de Down do mundo. Bom, e a Mariana me convidou, inclusive a minha filha tem o nome Mariana, em homenagem a Mariana, a mulher do Vital, né? Aí fez testes com ela tudinho e a gente começou a estimular a Mariana. Mariana é um divisor de água, né? Porque você vê o que é o amor puro, o que é sinceridade, entendeu? A coisa sem enganação, né? Ela cria uma rotina, se eu gostar de você, gostou. Se não gostou, não adianta. Não gostou, entendeu? Tem a rotina, você tem também que aprender a vida, ter as rotinas. Por exemplo, se ela for para Disneylândia 5, 6 dias, ela vai adorar. No 7, ela quer voltar para casa, porque ela está com falta dos coleguinhas dela da faculdade, ou da escola. Ela está com saudade da natação que fazia, do balé, das pinturas, que ela pinta maravilhosamente bem. Entendeu? Então, essa Mariana quando dizem que a gente considera que é o anjo, acredite, é o anjo. A Mariana é o anjo da minha vida. Entendeu? Então é fantástico. Tem muita sorte, tem pelo isso que é o mais velho, que é um publicitário que cuida hoje da minha carreira, né, que acerta. Porque eu não sei fazer cobrando, não sei como é que é, o valor de mercado, e esse menino não sabe. Então, Márcio, também tem um item que é super importante. Você venceu barreiras, venceu o regionalismo e venceu também o etarismo. Como é que você vê isso? Porque hoje, no mercado de trabalho, principalmente jornalista esportivo, pessoa que está com 50 anos não tem mais recolocação. Como é que você vê o nosso mercado? Eu acho desperdício da mão de obra altamente qualificada. O cara com 50 anos, que fez jornalismo, ele tem uma experiência inacreditável, né? Ele sabe muito mais do que, quer dizer, teoricamente,
mais do que a garotada está começando, porque a garotada tem a pujança, o entusiasmo, a jovialidade, mas não sabe fazer os atalhos que a vida exige, né? E que exigiu muito de quem está com 50, 70, 60, 70 anos. Eu não sinto isso porque eu sou um abençoado, né? Porque eu tenho ainda trabalho, por exemplo, para a semana eu vou fazer uma campanha publicitária, para a semana, entendeu? Aí você faz praticamente 78, estou com 77, mas faz 78 agora em abril. Eu diria o seguinte, se eu não tivesse problema de artrose, eu diria que eu tenho hoje 55 anos, porque eu ainda tenho uma energia que eu não sei como é. Eu tenho uma fonte de empolgação, de entusiasmo, que é uma coisa que me surpreende. Eu acordo, por exemplo, ontem, eu normalmente não janto mais, né? Porque eu jantei, fui fazer homenagem ao pessoal da família, a Samira, que é casada com o Rubinho, filho da Líbia. Porra, para dormir, foi um sacrifício, porque eu não estou acostumado mais a isso, né? Fui dormir quase 4 horas da manhã, 5h30 eu estava de pé. Aí eu digo, como é que vai ser meu dia hoje? Nego velho, tomei banho, escovei o dente, eu estou impossível. Eu não passo no antidoping, está entendendo a história? Isso realmente é uma coisa que até a mim mesmo impressiona. As empregadas de casa nunca viram algum incêndio de mau humor, reclamando, nada. Posso garantir a você. Entendeu? Pode ser, se eu tiver de mau humor, eu gero uma energia positiva. Então, é da minha natureza. E sabe? Essa tua experiência, além da sua energia, é muito importante para quem está do lado, para o jovem para aprender. Agora, essa geração que não vai ter referência, vai passando, os anos vão se passando, a gente vê o jornalismo esportivo hoje, em relação ao que já foi, é bem diferente. Não. E quando aí é saudosista, né? Eu estou falando de você, Corte. Eu estou falando de você de Vital Batalha. Eu estou falando desse pessoal extraordinário. Eu estou falando de Flávio Adalto, né? Flávio Adalto foi um cara que também revolucionou como repórter de campo no jornal, ganhando vários os principais prêmios, e como repórter de rádio também, né? Acrescentando alguma coisa, aquela informação rotineira. Chutou e a bola passou, raspou na trave. Essa é a torcida. Ele acrescentava algum detalhe que não estava aos olhos das pessoas, né? Ele enxergava isso. Então, eu sou um fã e devo muito a esse pessoal, porque eu cresci aprendendo, vendo, acompanhando, tentando aprender, lendo as crônicas dos caras consagrados, né? Assistindo isso no rádio, e fui aprendendo. Chegava jornalista em Maceió, eu ia ver com os caras mais experientes como é que eles trabalhavam, né? Para aprender. Não tinha universidade, não tinha faculdade de jornalismo, eu aprendia isso e lia muito sobre isso, e muito jornal, exatamente pegar peixe, pegar estilo, pegar fórmulas de tratar o assunto, tratar a informação. Márcio, agora já estamos caminhando, infelizmente, para o final. Por mim, eu ficava 5 horas aqui. Eita. Mas você acha que esse teu empenho gigantesco no trabalho, você acha que você deu toda a atenção que a tua família merecia? Esse realmente é o grande duelo da nossa vida, né? O grande duelo da nossa vida. Mas eu, uma vez dessa, me fiz uma pergunta assim: será que eu dei a devida atenção ao meu filho? Porque realmente eu comecei a aprender como era em Maceió, tem uma vantagem. Quando eu comecei a sentir isso, comecei a ir almoçar em casa, correndo, porque era uma loucura. Terminava, você sabe como é que é dirigir jornal, e lá você tem que estar presente, né? Sim. Não é esse negócio de delegar, não, você tem que estar presente, porque é pouca equipe, tem que ter rendimento, tem que ter objetividade, tem que ter sempre uma carta da manga, sempre tem um problema para resolver, até falta um carro, você administra todo esse caos, né? Mandei, eu falei, mas isso é que eu faltei alguma coisa, meu filho? Aí depois foi o seguinte, mas meu filho seria quem ele é hoje se eu não tivesse feito todo esse sacrifício? Não é verdade? Ele estudou na melhor escola, ele foi fazer estágio nos Estados Unidos, tudinho. Porque o pai trabalhou para que fosse isso possível, né, filho? Ou seja, a gente asfalta o caminho dos filhos, né? Os pedregulhos a gente juntou. É isso. Então isso eu acho que compensa a minha alma com ele, compensa a minha consciência, entende? Porque orgulho ele tem que ter do pai que tem, e você fez demais pela família. Já todo mundo que conhece, todos os seus amigos, todo mundo reconhece. E eu tenho certeza que não decepcionei como homem, nem como pai, sabe? Isso é a recompensa que a vida nos oferece, né?
Essa que é a história, desculpa. Mas, Márcio, agora eu vou tirar esse clima de choro, eu quero falar. Você tem a obrigação de escrever o livro da sua vida. Nós queremos, a gente precisa, quem gosta de jornalismo precisa da sua biografia, Márcio. Rapaz, eu já pensei... Conta do seu documentário antes, para a gente não esquecer. O documentário? Que estão fazendo, que assim, para surpresa minha, o pessoal de Alagoas, da TV Gazeta, onde eu trabalhei muito tempo, o pessoal começou está fazendo um documentário sobre mim. E vai lançar no dia 9, no Teatro Principal de Maceió, que é o dia do meu aniversário. Né? O pessoal de Alagoas é muito generoso, eu sou muito grato. Porque se eu sou alguma coisa, eu aprendi lá. Porque se eu estou fora, eu não sei nem o que é, porque eu teria que me adaptar a algumas situações. Então lá, eu fui feito uma obra da natureza, ou uma força da natureza. Né? E veja só, eu não fiz nada demais, mas eu tenho o Hall da Fama. Eu fui quem inaugurei. Veja só, eu já estava em São Paulo há quase 15 anos. Aí fizeram uma votação popular. Eu tive o dobro do segundo mais votado. Fui eu que coloquei o primeiro pé no Hall da Fama do Estádio Pelé. A tribuna de imprensa do Estádio Pelé tem o nome de Márcio Canuto. Maceió tem uma avenida Márcio Canuto, uma avenida importante, né? Que é mais... eu sou cidadão, eu tenho todas essas homenagens, todas as comendas de Maceió e de Alagoas. Hoje eu recebi a informação de que vão juntar as redações lá de televisão, de rádio, jornal, tudinho, e resolveram botar o nome de redação Márcio Canuto. Quer dizer, eu acho que é mais do que eu mereço. Não. Entendeu? É verdade. Não, o que você fez por Alagoas, para pensar. Eu fui chefe de todo mundo. Porque eu fui, todo setor eu terminei chefe. Eu acho que ninguém tem assim uma mágoa. Eu tentei ser justo, fui exigente e fui estimulador, entendeu? A ponta tem uma história também. Só acontece comigo. Uma vez tem um repórter, Miguel Torres, né? E eu cobrava, entendeu? Horário, tudo, porque, principalmente horário, porque assim, lá são 5 horas. E você tem matéria para fazer. Se cair uma, acabou, eram poucas equipes. E eu peguei uma vez do Miguel. Aí, ele conseguiu um furo arretado, no meio da rua, uma imagem arretada, daquela história todinha. Aí eu fiquei monitorando ele chegar na redação. Né? Quando ele chegar, me avisa. Quando ele chegou no carro, eu desci correndo. Miguel! Pô, do cacete! Aí, pá! No para-brisa. Pô, o para-brisa do carro, quebrou todo o escuro. Putz, né? Que coisa! Mas foi a empolgação. Entusiasmo pelo jornalismo. Entusiasmo. Que furo foi esse também? Que furo, não passa batido. Que furo que foi esse que ele deu? Que furo? É uma coisa que aconteceu no centro da cidade. E ele estava da hora. E ele fez, e botou ao vivo. Naquela época, então, quase ao vivo, era uma loucura. A gente estava experimentando aqueles panelões, entendeu? Parece assim, essa antena da Sky, né? Sim. Aí, pois aí a gente fez aquele negócio dele. Aí eu fui lá, não, vou fazer muito isso. Muito isso, entendeu? Claro, do jeito que eu cobrava, eu também soprava. Morde e sopra, né? O chefe bom é o que morde e sopra, né? Então, mas a última pergunta da biografia. Vai sair seu livro, não vai sair? Você tem a obrigação de escrever, Márcio. Eu já pensei, já desisti, entendeu? Eu sou um péssimo digitador. É interessante, eu trabalho 61 anos. Eu não sei se meu dedo aqui é grosso demais. Quando eu bato em 2, 3 teclas, porra. Aí não tem uma frase que eu escrevo que eu não tenho que voltar para corrigir alguma coisa, entendeu? Então isso me dá uma... Já teve gente interessada em fazer. Eu perdi uma grande chance quando o Rodrigo Alvarez, esse escritor premiado, quando ele estava aqui ainda, pensou em escrever um livro. Eu achava que aquela história você às vezes não tem noção do valor. Né? Eu achei. E repórter é uma coisa complicada, porque um dia apaga o outro, né? Você matou esse leão, mas amanhã matou o leão já preparado para você enfrentar. O mundo não né? para. Então, essa história, agora que eu estou entendendo que as pessoas gostam, tem história para contar, isso tudo, aí eu vou pensar. Mas aí eu pedi, o Rodrigo Alvarez, a Cris Abeira, que foi minha editora, pensou também em escrever isso. Vamos ver como é que vai dar esse final. Márcio, você que é um homem de televisão, encare a sua câmera e demonstre para o Brasil que legado você vai deixar para as pessoas no jornalismo. Eu diria o seguinte, se você decidir ser jornalista, ou qualquer que seja a sua profissão,
Vá com tudo. Vá com entusiasmo. Vá com empenho. Vá disposto a vencer todos os desafios. Eu não fui esforçado. Eu fui obstinado. As chances apareceram e eu fui com tudo, com toda a disposição, com toda a energia, em busca da vitória. Eu podia fracassar, mas eu lutei até o fim pela vitória. Faça como o Romário. Apareceu a chance, chute para o gol, chute com convicção, chute com certeza, chute para a vitória. Olha, só posso agradecer, porque, olha, sorte minha de pegar um pingo da sua energia que você tem, Márcio.